Um pouquinho do livro do nosso Bispo Carvalho, Sua Descendência Determina Sua Eternidade. Para quem não conhece o livro, não é da Serrema, você pode adquirir ele lá na Serrema ou entrando em contato conosco por um dos nossos canais de redes sociais. Amém, Bispo? É isso mesmo, até é fácil, quem é de outra cidade, é só entrar pelas redes sociais que o pessoal que cuida dessa área vai te mandar um link. Nesse link você consegue comprar e é enviado pelo correio. Ou da forma que quiser. E por falar nas nossas redes sociais, ao final do programa já está disponível as caixas de perguntas, @vencer_ com a gente, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida ou até mesmo sua sugestão, @vencer_ com a gente. É isso mesmo, gente. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Isso, a gente vai abordar um pouquinho do livro e vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. E vamos começar falando sobre o despertar da nossa consciência, certo? Mas antes de mais nada, vamos definir o que é a consciência, né? Vamos falar em despertar da consciência, mas o que de fato é a consciência? A consciência, de forma geral, é o discernimento do que é certo, do que é correto, do que é errado. E ela é pautada, sim, pelos costumes sociais. Conforme o ser humano vai se desenvolvendo, a sociedade vai se desenvolvendo, certos costumes também vão aparecendo e vão se tornando certo ou errado. É isso mesmo. E muitas vezes a gente confunde o que é socialmente aceito com o que é biblicamente aceito. Exemplo, se eu sou uma pessoa boa na sociedade, se eu não cometo nenhum ato falho, não roubo, não prejudico ninguém, então, eu sendo essa pessoa boa, não fazendo mal para ninguém, subentende-se que automaticamente eu vou para o céu. É como se a salvação estivesse atrelada ao que nós entendemos por ser o certo e o errado, né? Sim. Mas como uma pessoa que não tem noção de fato do que é a verdade de Deus poderia dizer o que é de fato o certo e o errado, né? Porque se não tem a visão de Deus, não sabe o que é certo e errado. E eu disse aqui, logo no nosso começo, que a gente é pautado por nossos usos e costumes e leis conforme o desenvolvimento da sociedade. Todavia, entretanto, a Bíblia não é dessa forma. Ela não vai se adaptando conforme a sociedade vai, vamos dizer, abrindo aspas, né, evoluindo. E é interessante o pastor Eduardo falar isso, porque está muito em pauta essa discussão dessa nova releitura da Bíblia. Isso, né? Que é uma grande heresia, né? Porque a Bíblia não foi feita para ser atualizada, mas ela é a palavra que Deus revelou para nós seguirmos, né? Como seus filhos. E então tem muito cristão até achando muito interessante, vamos atualizar a Bíblia e deixar ela um pouco mais inclusiva. A única Bíblia que pode ser atualizada de repente é o texto em português que não mude o contexto da Bíblia, igual nós temos a Bíblia NVT. Ela é apenas adaptada para uma linguagem mais fácil que é aplicada no dia de hoje. Mas a releitura da palavra de Deus, imagina, a palavra de Deus é uma só, foi feita e acabou. Ela não vai se adaptar porque o ser humano mudou a forma de viver, mudou a forma de pensar. Exatamente, até porque a Bíblia não vem para se mostrar semelhante ao homem ou ao mundo, mas pelo contrário, ela é totalmente distinta, né, do homem e do mundo, das leis do mundo. Eu estava até falando com a Bíblia. Torná-la inclusiva. Tá falando com a Bíblia. Estava até falando com a bispa aqui, traçando um paralelo, que a gente estava falando da nova Bíblia que eles estão criando, Bíblia inclusiva, né? A Bíblia é inclusiva, meus irmãos. Quem quiser seguir a Deus já está incluído na Bíblia, né? Não é a Bíblia que tem que se incluir ao ser humano, mas sim o ser humano querer se incluir à palavra de Deus. Então a gente chega à conclusão que há então uma diferença muito grande entre o ser humano considera justo e o que Deus considera justo. E o que é bom e o que é ser bom para Deus? Né? E o que é ser bom para a sociedade? Há uma diferença tremenda. Então se confunde as boas obras segundo a Bíblia e as boas obras segundo a sociedade, boas obras segundo
as pessoas falam, não, mas eu faço muita obra de caridade, amém, isso é bom, isso é louvável. Isso tem que ser feito, a gente tem que ajudar o próximo, mas isso te garante? O que isso te garante? Te garante uma vida com Deus? Te garante uma vida eterna? Não, não te garante. Só uma forma de termos a consciência do que é Deus ou não é. Ah, mas isso é de Deus? Fazendo isso eu pertenço ao reino de Deus? Você só vai saber se pertence ao reino de Deus ou pertencer ao reino de Deus quando há em sua vida a intervenção do Espírito Santo. É isso mesmo. Então você que está nos ouvindo agora pode falar intervenção do Espírito Santo, e quem é o Espírito Santo? Então vamos ler um texto bíblico aqui, João 15, do 26 ao 27. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. O Espírito Santo testifica a verdade de Deus em nossas vidas. É ou não é? É isso aí. Ele é o único que pode nos fazer compreender quem é o próprio Deus. É o Espírito Santo de Deus. E o que Jesus fez por nós ao vir na terra e morrer. Por isso que ele fala que ele é o Espírito da verdade, né? Porque sem alguém para me falar sobre Deus, eu não sei quem é Deus. Justamente. E só o Espírito Santo que está aqui, porque o próprio Jesus o enviou, né? Para estar conosco. Quando Jesus estava indo aos céus, ele disse, eu vou, mas eu enviarei a vocês o Consolador, o Encorajador, o Espírito da verdade, e ele lhes revelará todas as coisas. Então, assim, só o Espírito Santo está aqui que sabe quem é Deus. É isso mesmo, abençoados. E o que acontece? Ele ressuscitou a Cristo no terceiro dia. O Espírito Santo de Deus ressuscitou a Cristo no terceiro dia. Exatamente. E quando perguntaram a Jesus qual era o segredo da vitória, qual que é o segredo da vitória, da sua vitória aqui na terra, Jesus? Ele respondeu, o poder do Espírito Santo. Simples assim. Então o Espírito Santo ele é para todos nós. Todos nós podemos viver o Espírito Santo. Devemos, né? Devemos viver. E em João a gente pode ver que Jesus, assim que é batizado nas águas, o texto diz que o Espírito Santo veio e permaneceu nele. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é apenas para um determinado tempo. Não, o Espírito Santo ele foi feito para aquele determinado período, no período em que Jesus estava aqui, e hoje não se manifesta mais na vida de ninguém, não se manifesta mais em nossas vidas. Mas se a gente lê o livro de Efésios, vocês podem ler o livro de Efésios depois, não vamos ler aqui porque não temos tempo hábil para isso, a gente percebe no livro de Efésios o contrário. Durante todo o livro a gente percebe o contrário. E Paulo afirma que o Espírito Santo é o único que pode fazer que nossa salvação seja mantida na terra. É o único que pode nos dar salvação. É porque ele é a garantia. Ele é a garantia. É um sinal de que eu e você temos a presença de Deus e a revelação de Deus, né? Quando Paulo também vai falar sobre a manifestação do Espírito Santo, ele vai dizer que sem a obra do Espírito na nossa vida, que são os frutos e os dons do Espírito, não há nada de Deus em nós. Nós nos tornamos apenas seres humanos com uma crença, com uma religião, uma religiosidade. E aí nada nos difere dos judeus. Sim, nada nos difere, porque sem a presença do Espírito Santo nós não poderíamos de forma alguma ser considerados filhos de Deus. Exatamente. Não poderíamos ser considerados. Porque, como diz em Romanos 8,14, a verdadeiro filho de Deus são aqueles guiados pelo Espírito Santo de Deus. Interessante falar isso, os verdadeiros filhos, porque se Paulo quis então deixar bem claro que é o verdadeiro, é porque tem o falso. Filho, justamente. É aquele que acha que é filho de Deus, e Paulo vai afirmar, o verdadeiro filho de Deus é aquele que tem o Espírito Santo de Deus como aquele que o guia na verdade de Deus. Então como que nós somos filhos de Deus sem o Espírito Santo? Como? De que forma? Falamos aqui, fazendo boas obras, sendo um bom cidadão para a sociedade, um bom filho, um bom pai. E isso nos garante? Não.
Não, porque se não tivermos o Espírito Santo de Deus, não fomos filhos de Deus. É simples assim. E daí se alguém um dia te falar assim, mas eu também sou filho de Deus, você fica quieto. E você já vai saber que a pessoa não é o filho de Deus. E daí Deus vai te dar estratégia para que você possa abordar essa pessoa e falar a verdade e levar pra a ela. palavra e falar a verdade para ela. Né? É verdade. A gente não pode dizer, eu falo rasgado, você não é filho de ninguém, você é filho do diabo, você vai para o inferno. Calma, não é assim. Não é assim. Nem o próprio Espírito Santo fez isso com a gente. Nem o próprio Espírito Santo fez isso com a gente. Há certas maneiras de se falar, há maneiras de se falar, porque a pessoa que está lhe dizendo isso provavelmente é ignorante. Ignorante, quando a gente fala, não é aquele sentido xingamento, né? As pessoas, seu ignorante. Não, ignorante é não ter conhecimento, simplesmente isso. É verdade. E assim como o pastor Eduardo falou no início, ele é que traz a consciência. Justamente. A consciência do erro, do pecado, né? A palavra de Deus fala que é ele que nos diz qual é o nosso pecado. Ele vem e fala a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo entre em nós, né, ele começa a nos trazer consciência do quão nós estamos distantes de Deus. Do quão a nossa realidade, mesmo que aos nossos olhos esteja muito boa, porque a gente sempre tem uma visão muito melhor de nós do que nós realmente somos. Essa é a grande verdade. E ele começa a dizer, não, esse seu comportamento não tem nada a ver com o caráter de Deus. E então, ali começa uma mudança real na nossa vida. Começa uma mudança de vida, né? Na verdade, você passa a viver uma nova vida. Quem já leu o livro do bispo, Sua Descendência Determina Sua Eternidade, que é o que nós estamos abordando uma pequena parte no dia de hoje, para quem está chegando agora, ou no Instagram ou na rádio. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Como nós estamos abordando um pouquinho, a mudança de semente. Então a pessoa, ela ganha uma nova vida. É isso mesmo. Mas daí hoje a gente vai descobrir como desenvolvemos um relacionamento com o Espírito Santo. Muitas pessoas chegam na igreja e eles acham que o Espírito Santo tem uma força. Que eu não preciso me relacionar com ele. E a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu já tenho o Espírito Santo. Isso não é uma grande verdade, não. Na verdade, isso é uma grande mentira. O texto que o pastor Eduardo abordou do batismo de Jesus, eu vou ler uma porção dele para você. Está em João capítulo 1, versículo 32, a parte que eu vou ler, até o 34. Então João deu o seguinte testemunho. Viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Então não é só vir, visitá-lo, mas permanecer sobre ele. Esse é o grande segredo do cristianismo. O verdadeiro cristão, o Espírito permanece sobre nós. É um relacionamento diário. Eu não sabia quem ele era, ele estava falando sobre Jesus no momento, mas quando Deus me enviou para batizar com água, me disse, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, porque antes o Espírito visitava os profetas no Antigo Testamento, mas ele vinha, falava e ia embora. Ele não permanecia. Até Jesus Cristo, o Espírito Santo não permaneceu com ninguém. Certo? E este é o que batizará com o Espírito Santo. Então, uma tarefa que o próprio Pai deixa para o Filho, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, ele é parte de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é Deus. E Jesus, ele não veio aqui para fazer nada senão estabelecer o reino de Deus na terra, para que nós pudéssemos viver Deus e sermos salvos. Mas para que eu e você pudéssemos viver Deus e sermos salvos, ele precisaria fazer uma coisa: batizar com o Espírito Santo. E se era algo tão banal como muitas pessoas fazem, né? O Espírito Santo é condicional. É um benefício que talvez você tenha, talvez você não tenha. Tem pessoas que... Quantas pessoas me abordam e dizem, mas o Espírito Santo é para uns, né? Não, o Espírito Santo é para todos que querem entrar no céu. Sim. Certo? Ele é o sinal, a língua
do Espírito, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos a língua do Espírito, a língua é o sinal de que você é cidadão do céu. É que a Bíblia fala como línguas estranhas, é a língua que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Isso está até em Atos capítulo 2, que Jesus disse, jamais faça algo do reino sem antes estar cheio do Espírito Santo. E o cheio do Espírito Santo justamente receber essa língua, porque quando você fala em línguas, como diz Paulo, Tiago, Judas, você não edifica nada além de si mesmo, você começa a estabelecer o reino de Deus dentro de você, para que você possa ser uma verdade nessa terra, e não um religioso. E Jesus Cristo, então, ele veio para quê? Para batizar com o Espírito Santo. Deixa bem claro aqui no texto isso, que o papel de Jesus ao estabelecer o reino de Deus era batizar as pessoas com o Espírito Santo. E ele diz isso, eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é filho de Deus. Então, se o sinal que o próprio Deus deu para João, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, era o Espírito descer e ficar, então o sinal que eu e você somos filhos de Deus na terra é qual? Receber o Espírito Santo e ele permanecer em nós. É muito importante isso, porque eu vejo muitas pessoas que às vezes até tá lá na igreja e elas acham o seguinte, eu não preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero te perguntar uma coisa, a mudança da tua vida, ela nunca vai acontecer, não sei se você acredita nisso, mas aí eu já estou querendo quebrar um paradigma na tua vida. Nunca vai acontecer pela tua força de vontade. Por que será que Jesus veio? Nunca vai acontecer só pela sua força de vontade. Porque assim, sem o Espírito Santo é impossível a gente viver uma mudança estrutural. Não, eu vou aqui interromper um pouco a bispa para falar um pouco do culto de ontem. O culto de ontem já está disponível na plataforma? Não, está passando por edição. Ainda não está passando na plataforma, está passando por edição, mas hoje tenho certeza que estará lá, no YouTube da Serrema. A bispa falou uma coisa. Quando a gente faz algo pela força do nosso braço, achando que é apenas por nós mesmos, e não temos o Espírito Santo atuando em nossas vidas, não temos uma vida com Deus, não será duradouro. Nada é duradouro sem o Espírito Santo. Você pode ter força de vontade, pode ter inteligência, pode trabalhar, mas sem o Espírito Santo, sua vida não será plena. No Antigo Testamento todo nós vemos as leis de Moisés. Sim. E o povo se esforçando para cumprir, e quanto mais eles se esforçavam para cumprir a lei, mais eles descobriam que eles não conseguiam ser fiéis a Deus. Porque havia neles o reino das trevas. Uhum. Leia esse livro vai mudar a sua vida. Sua descendência determina a sua eternidade. Eles descobriram que por mais que eles desejassem a Deus, até a sua força de vontade era movida por uma semente maligna. Então Jesus Cristo assume o plano de vir e estabelecer uma nova aliança. Isso está até citado pela boca de Jeremias como uma profecia. Farei com vocês uma nova aliança, que vai ser de coração para coração, de relacionamento. E quando nós vemos Jesus Cristo aqui na terra, o que mais chama atenção, e a gente vê isso no trecho de João capítulo 3, em Nicodemos, quando Nicodemos, um sacerdote sério, ele chega para Jesus em segredo e fala para ele, o Senhor tem que ser da parte de Deus, porque o que o Senhor faz, ninguém faz. E nós não estamos falando de milagres, nós estamos falando de vida com Deus. Jesus brilhou todo o tempo que estava aqui na terra, a presença do Espírito Santo. Ele manifestava a vida de Deus em todo o tempo, e é o que o cristão tem que ser. O cristão não tem que ser aquela pessoa que cada dia eu estou lutando para sair do mundo, porque a carne é fraca, né, gente? Não, meu filho. Leia o restante do texto em Paulo, mas o Espírito que habita em mim é mais forte que todas as coisas. Isso me trouxe a lembrança, esse final de semana tivemos cultão geral dos jovens. Foi uma bênção. Foi no sábado, foi maravilhoso, maravilhoso. E o pessoal da nossa rede de criação de teatro fez um teatro, né? Foi um teatro lindo. Um teatro maravilhoso em que tinha um personagem que vivia machucado, vivia arranhado, vivia arrebentado.
justamente por não ter a presença do Espírito Santo dentro dele. E olha que interessante esse teatro nos trouxe. Esse teatro ele vai ser replicado no próximo domingo. Ele nos trouxe o entendimento de o que é uma pessoa que está na igreja, mas também está no mundo. Mas também está fora da igreja. Uma pessoa que está na igreja, mas não tem o Espírito Santo. É possível? Claro que sim. É como a bispa falou aqui, que talvez tenha passado despercebido, aquela pessoa religiosa. Exato. O religioso, ele sempre vai dizer que é a obra dele, que eu vou na igreja no domingo, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu sou uma pessoa boa, como disse o pastor Eduardo. As suas obras não vão te salvar. O que vai nos salvar é a presença do Espírito Santo de Deus nos transformando de dentro para fora, através dos frutos e dos dons do Espírito. Todo cristão tem que ter todos os frutos e todos os dons do Espírito. Por quê? Porque nós não recebemos o Espírito pela metade. Nós recebemos ele por inteiro. Claro que sim. E aqui no texto de Lucas 3,16... E se nós recebemos ele por inteiro, nossa vida é mudada por inteiro e não é mudada só pela metade. Exatamente. Porque tem muito cristão que fala, eu tô mudando, eu vou mudando. Não, meu filho, a mudança, ela tem que ser real. E é claro que cada dia nós vamos melhorando e sendo aprimorados, mas o mundo ele é tirado da nossa vida a partir do momento que o Espírito de Deus vem e estabelece o seu reino. Né? E aqui em Lucas 3, pastor Eduardo 16, a gente vê uma fala de João, né, que vai abrir os nossos olhos em relação a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Ele diz o seguinte: João respondeu às perguntas daquelas pessoas, porque elas estavam confusas sobre Jesus Cristo. E ele diz assim no texto, Lucas 3,16, eu batizo com água. Todo cristão aceita o batismo nas águas tranquilamente, não é verdade? João batizou o arrependimento, que era o batismo antes de Jesus, e depois Jesus vai falar para Nicodemos que nós precisamos ser batizados na água e no Espírito. E só assim nós vamos declarar que nascemos de novo. Opa, peraí, prestem atenção. Na água e no Espírito. Não é talvez ou quem sabe, mas e. O e é uma somatória. É obrigatório ter um e o outro, né? E ele diz assim, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Ele os batizará. Então, se você tem sido ensinado que você aceitou Jesus Cristo e já tem o Espírito Santo, não está na Bíblia isso, tá? Ou então que mergulhou na piscina e já tem o Espírito Santo? Batizou nas águas e já tem o Espírito Santo. Não, por isso que eu falei mergulhou na piscina. Mergulhou, porque antes do batismo nas águas, você precisa do batismo no Espírito Santo, porque é ele que vai te fazer parte do reino de Deus. O batismo nas águas não é uma regra bíblica que eu estou dizendo, mas é a lógica. Se eu estou no reino de Deus e vou fazer uma aliança com ele na minha carne, que é o batismo nas águas, antes eu preciso ter uma aliança espiritual, que é o batismo no Espírito Santo, né? Então, assim, você já viu aquela pessoa que batizou nas águas e continua a mesma pessoa? Por quê? Porque ela não tem uma aliança espiritual com Deus. Quem opera mudança na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E ele tem que vir e ele tem que permanecer, porque tem muita gente que também recebe o Espírito Santo, mas não dá continuidade à sua vida com Deus, não vai à igreja, não ora em línguas, não tem uma vida de relacionamento, então é óbvio que ele não vai permanecer naquela vida. Ele não vai exercer uma mudança naquela vida. O texto diz, então, que ele o batizará. Então eu tenho que ser batizado? Tem. No Espírito Santo e com fogo. E quando ele fala com fogo, é porque o fogo, em Hebreus capítulo 12, fala que Deus é fogo consumidor, ou seja, haverá mudança, haverá transformação. E para você entender melhor, o próximo versículo explica. Ele já tem na mão a pá. Quem já tem na mão a pá? Jesus Cristo. E ele vai fazer essa obra através de quem? Do Espírito Santo. Ele já tem na mão a pá e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E João usou muitas dessas advertências semelhantes para anunciar essas boas novas ao povo. Ou seja, Jesus ele vem
Ele estabelece o reino dele, mas é através da manifestação do Espírito Santo de Deus que a limpeza vai acontecer na nossa vida. Que a separação de quem é de Deus, como dizia ali Malaquias, né? E saberão quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, é através da obra do Espírito Santo, da transformação do Espírito Santo, que saberão quem é de Deus e quem não é de Deus. Vai ser palha para lá, trigo para cá. Quem faz essa separação é o Espírito Santo de Deus. Então, se hoje você não tem o Espírito Santo de Deus, você não pode se considerar parte do reino de Deus. Porque o Jesus Cristo veio para quê? Para nos salvar. Para batizar com o Espírito Santo e assim para assim nos salvar. Exercer a salvação. Por quê? Então se eu fizer a oração aceitando a Jesus só eu estou salvo? A Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que é um começo. Que é um começo, mas não está dizendo que basta. Sim. Né? Então, eu vivo a vida do jeito que eu quero, porque eu orei, eu estou salvo. Não, você tem que ter a manifestação do Espírito Santo de Deus. E onde você está, deve haver a manifestação do Espírito Santo de Deus e a transformação de vida. Bispa, mas eu não vejo mudança de vida na minha vida. Então, com certeza, você precisa procurar um lugar que realmente manifeste o reino de Deus, porque se não há transformação de vida, se você não tem a manifestação do fruto do Espírito e dos dons do Espírito, você não pode se considerar parte do reino de Deus. É verdade. É verdade. Não é uma simples oração aceitando Jesus que vai fazer você receber o Espírito Santo de Deus e ter a sua salvação garantida. Aceitar Jesus é só o começo. É apenas o começo. É o início. É um ótimo começo, é o principal. Um começo muito importante e poderoso. Jesus como meu único Salvador. Amém. E agora? Eu vou desenvolver a minha salvação, como diz Paulo. E desenvolver a salvação, só tem uma pessoa que pode fazer isso por nós. Agora é darmos o próximo passo. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Para que assim, repetimos, sua semente seja substituída. Ou seja, a semente do mal substituída pela semente do bem. Porque onde habita o mal, não habita o bem. E vice-versa. Exatamente. Né? Tem muita gente achando que está cheio de Deus quando está cheio de si mesmo. Tem muita gente achando que Deus fala comigo. Você é batizado no Espírito Santo? Porque Deus fala a língua do Espírito. Se você não é batizado no Espírito Santo, Deus não fala com você. Não tem jeito, não tem como comunicar. A comunicação do reino de Deus é feita por intermédio do Espírito Santo. Me prova, Romanos 8:1. O Espírito Santo é aquele que aviva o nosso espírito em Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo, meu espírito está adormecido. E Deus não fala com a carne, Deus não fala com a alma, Deus fala com o Espírito. E você que está ouvindo pode perguntar, mas é muito complexo, né? Aceitar o Espírito Santo de Deus, levar uma vida com Deus, é uma complexidade muito grande. Não, meus queridos. Não é complexidade é viver nesse mundo do jeito que a gente vivia sem Deus, em nossas vidas, do jeito que você pode estar vivendo. Isso é complexo. As coisas não vão para frente, parece que tudo patina, estou encaminhado, de repente desvia. Tô bem, de repente estou mal. Tô feliz, de repente estou triste. Isso é falta do Espírito Santo. Isso é falta do Espírito Santo de Deus. Difícil é viver uma vida sem o Espírito Santo, não com o Espírito Santo. Mas são muitas regras para seguir. E a partir do momento que você troca a sua semente, isso já não vira mais regra, isso vira parte da sua vida. Exatamente. Não é sofrido seguir a Deus. É verdade. Na verdade, é um grande prazer. É um grande prazer seguir a Deus. É uma honra servir a Deus. Então, procure saber mais de Deus. Exatamente. Eu gostaria muito de ser batizado no Espírito Santo. É muito difícil? A regra é, o Espírito Santo desce para aquele que quer fazer parte do reino de Deus. Então, você tem que aceitar Jesus de todo o teu coração e desejar, não apenas assimilá-lo como mais um Deus, mais uma coisa na tua vida, mas o seu Senhor e o seu Salvador. Se o teu coração estiver 100% aberto para isso, comece a orar e dizer, Espírito Santo, me enche com a tua presença, eu quero ser batizado com o teu Espírito. E o mais fácil, esteja num templo onde o Espírito Santo de Deus se manifesta livremente e isso vai acontecer muito rápido na tua vida. Amém. Vamos orar, bispo? Vamos orar. Senhor, nós nos entregamos nessa segunda-feira nas tuas mãos
E entregamos não só as nossas vidas, mas o nosso mês de dezembro nas tuas mãos e o consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor porque sabemos que há poder em tudo que é levantado diante do teu altar. E nós levantamos a nossa vida e pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, nosso ajudador, vem sobre nós nessa manhã com a tua presença. Vem sobre nós com a tua sabedoria, com o teu entendimento, direcionando a nossa vida para todas as coisas sermos mais do que bem-aventurados em Cristo Jesus. Revela, Senhor Deus, em nós cada vez mais a consciência de quem Deus é e a consciência do que há em nós que nos afasta da presença de Deus. Transborda sobre nós a tua verdade e a tua transformação. E nos transforma não num povo aceitável para esse mundo, mas num povo aceitado para o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso maior objetivo de vida. Sermos parte do teu reino de Deus. Então, Senhor, vem e permanece sobre nós, Espírito Santo de Deus. Manifesta a tua presença. E você que agora está, meu Deus, será que eu estou salvo? Ore comigo nessa manhã. Ó Pai, eu me rendo à tua presença. Faça essa oração repetindo comigo, diga, eu me rendo à tua presença, eu escutei a tua palavra. E eu te peço que o Senhor estabeleça o teu reino na minha vida. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser uma pessoa cujos dons e os frutos do Espírito se manifestam na minha vida, cuja verdade de Deus é estabelecida todo o tempo dentro do meu espírito. E eu não quero ser comandado pelo que a minha alma pensa ou sente, mas eu quero ser comandado pelo Espírito de Deus através do meu espírito. Então, Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que batiza. Por causa de Jesus Cristo, o Senhor nos batiza. Então, visita essa pessoa, Pai, agora, e conceda a ela o teu batismo, ó Pai, em nome de Jesus. Que você que está buscando o Espírito Santo de Deus nessa manhã, que a unção do Espírito Santo de Deus tome conta da tua vida e te batize no Espírito com o seu fogo. E que haja agora salvação e o início de uma vida aonde você desenvolve esta salvação diariamente em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta do Instagram, @vencer_ com a gente. Bora lá, minha gente. E temos a primeira pergunta aqui, Bispa. Essa primeira pergunta é interessante porque a gente reforça o que foi dito e é muito importante para quem está chegando agora. O Espírito Santo já não está automaticamente comigo quando aceitamos a Jesus? Interrogação. Não, e foi exatamente o que eu trouxe na leitura dos textos. Jesus Cristo veio para batizar. Então, se ele veio para batizar, significa que ele não está automaticamente conosco, tá? Deve haver o batismo. E aí no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, que são praticamente quase em todo o Novo Testamento, nós vamos ver a importância do batismo com o Espírito Santo. Amém. Por que Jesus, mesmo sendo Deus, precisou ser batizado no Espírito Santo? Olha, Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. E nós podemos dizer não só pelo Espírito Santo, mas também nas águas, né? Quando ele foi batizar nas águas, o batismo de João, foi quando o Espírito desceu sobre ele. E aí é porque muitas pessoas têm a dúvida, dizendo, quando eu batizo nas águas, eu já recebo o Espírito Santo, por conta do batismo de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como 100% carne, Jesus tinha que fazer uma aliança com Deus. E ele começou fazendo aliança ali em João, porque era uma ordem de Deus para se cumprir profecias, né? Você vai lá e você vai se batizar. E o sinal de que Jesus estava chegando ali na terra para fazer a sua obra, ele começou o seu ministério ali. Então o Espírito vem e desce, permanece sobre ele. Eu digo que Jesus não foi batizado no Espírito Santo, né? Porque ele era 100% Deus também. Isso, 100% Mas homem e 100% Deus. desceu sobre ele o Espírito Santo. Ele é o batizador. Ele é o batizador. Até porque tudo começa em Jesus Cristo, né? Isso. E tem uma pergunta aqui que complementa. Como eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Falando em línguas. O sinal do batismo no Espírito Santo são as novas línguas.
E veio sobre eles uma forte língua do céu, e eles falaram novas línguas, como línguas de fogo. E Judas, o livro de Judas, irmão de Jesus, não o traidor, tá? Ele vai falar muito sobre isso, Efésios também, Gálatas também. Aproveita aí, em nome de Jesus, e faz o seu estudo bíblico sobre oração em línguas. Amém. Essa aqui é engraçada. Só de ter aceito a Jesus e ter vivido uma certa mudança não significa que recebeu o Espírito Santo? Não, é interessante, né? Que certa mudança. A gente sempre vai ter aquela mudança que a gente faz externa, exterior na nossa vida. Que a gente quer participar do novo grupo, né? Da nova sociedade cristã, e a gente adquire então aquele novo comportamento. Todo ser humano tem essa capacidade de adquirir novos comportamentos para se sentir aceito. Mas a mudança do Espírito Santo, ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Bispa, mas eu não faço mais pecado nem pecadão, só pecadinho. Não existe pecadinho nem pecadão, o pecado é pecado, né? E a estrutura da nossa vida deve ser modificada. Isso nos difere, né, do Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele vem justamente para isso. Para não termos uma certa externa. mudança. Exatamente. Para termos uma mudança. Exato. Por que tem pessoas que têm dificuldade de receber o Espírito Santo? Tem muita gente que tem dificuldade de receber o Espírito Santo, ou porque tem crenças erradas sobre o Evangelho, receberam muitas mensagens não cristãs, falando que o Espírito Santo não é para todo mundo, então ele começa a sentir... É o próprio diabo, tá? Que usa essas crenças, para fazer com que a pessoa acredite que o Espírito Santo não é para ele. Mas o maior motivo para uma pessoa ter dificuldade é ele não querer viver o reino de Deus apenas. Ele quer tudo. Quem quer tudo não pode ter Deus. Então, assim, se você não quiser se entregar 100% para Jesus, o Espírito Santo não vai te batizar. Amém. Tenho outra aqui. Essa pergunta aqui vai tirar a dúvida de muita gente. Vai. Bispa. Se uma pessoa acaba de aceitar a Jesus e morrer sem ter dado tempo de ser batizado no Espírito Santo, como fica? Essa pergunta ela vai ser claramente respondida em Deus, porque é uma decisão dele. E eu vou dizer isso por quê? Porque todo o Novo Testamento deixa bem claro que nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Esse foi o discurso de Jesus, e ele deixou bem claro que as pessoas só não precisariam do Espírito Santo e de orar e de jejuar enquanto ele estivesse pessoalmente na terra. Quando ele fosse embora, nós precisaríamos do Espírito Santo, precisaríamos orar, precisaríamos jejuar, porque o Espírito Santo é aquele que anuncia toda a verdade. Mas sim, tem muitas pessoas que aceitam a Jesus no leito da morte. E agora? É uma decisão do Pai. E eu vou te deixar uma resposta muito abençoada. Deus é justo. Deus é muito justo e muito verdadeiro. E ele vai tomar a decisão justa e verdadeira. Se aquela pessoa de fato aceitou Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, e com certeza, se ela pudesse estar viva, ela estaria vivendo o reino de Deus, eu acredito na justiça e no amor de Deus. Mas a resposta não está na Bíblia sobre isso. Mas com certeza, vendo o caráter de Deus, eu posso dizer que Jesus Cristo com certeza tem estado com essa pessoa. Amém. A gente tem uma pergunta aqui que causa muita polêmica entre as pessoas. Eu acredito que seja de fato uma dúvida que todos têm. Deus, o Espírito Santo, está em todas as religiões, em todo lugar a gente encontra Deus, o Espírito Santo? O Espírito Santo está vinculado a Jesus Cristo e a verdade do Evangelho. Então ele não está vinculado a todos os lugares, nem a todas as pessoas, e muito menos a todas as religiões. Assim como as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só há um caminho e também só há um Espírito. E há um texto que diz isso. Há um só caminho, há um só Espírito, há um só batismo, há um só. E ele está atrelado a Cristo. Tem que haver a palavra de Cristo pura para o Espírito Santo estar lá. Se tiver misturado com alguma outra coisa, já não tem como nem ter Jesus e nem o Espírito Santo. Certo. É possível ser batizado no Espírito Santo e voltar a ter uma vida sem relacionamento? É possível.
Tem muita gente que se batiza no Espírito Santo, acha que só o fato de estar batizado no Espírito Santo é igual aqueles casamentos, a pessoa casa e não conversa, casa e não convive. Não é casamento, né, gente? É duas pessoas vivendo numa casa só. O Espírito Santo, na verdade, não seria aquela outra pessoa vivendo naquela casa, né? Então, tem muita gente que é batizado no Espírito Santo, mas não ora em línguas, não jejua, não ora, não vive mudança. Então, ele se afasta dessa pessoa. Perfeito. Aqui tem uma pergunta também específica. O que é pecar contra o Espírito Santo? Isso está em Hebreus, quando Paulo fala que caíram da graça, né? E daí a próxima até completa essa aqui que a gente vai responder agora. Pode até falar a próxima. A primeira é o que é pecar contra o Espírito Santo, né? E o Pedro pergunta, só com o Espírito Santo conseguimos nos manter em santidade? Sim. O que é pecar contra o Espírito Santo? É você negá-lo. Eu vejo muitas pessoas que são batizadas no Espírito Santo e de repente... É a parábola das 10 virgens. As 10 queriam Jesus, as 10 queriam noivo. São 10 pessoas hipotéticas que Jesus Cristo coloca nessa parábola, dizendo que todas queriam, mas umas tinham mais do Espírito. O azeite é o Espírito Santo. E isso lhes possibilitou esperar até o fim, até a volta de Jesus. Por isso eu digo, sem o Espírito Santo você não vai conseguir nunca servir a Deus. E 5 até tinha um pouquinho, mas não o suficiente, então elas voltaram. Tem pessoas que não buscam o suficiente, então elas estão sempre retrocedendo. O que mantém a gente cristão nessa terra sem recaídas, vamos dizer assim, é o Espírito Santo. Então, assim, eu vou te dizer uma coisa. Como que eu mantenho a minha vida de santidade? Cheio do Espírito Santo, não tem como. E aqui, essa pergunta anterior, ela vai falar o quê? Eu vou pecar contra o Espírito Santo quando? Quando eu começo a me afastar dele, de repente eu já começo a voltar para o mundão, ou então vou para algum tipo de instituição religiosa que rejeita a ele. Aqui você não pode orar em línguas, então você acabou de rejeitá-lo. Porque onde não cabe o Espírito Santo, meu querido, não me cabe. Entendi. Perfeito, acho que esclarecedor, até em cima daquela outra pergunta que a gente recebeu. Outra coisa, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, a gente até aceita o Espírito Santo aqui, só que a gente não aceita orar na igreja, a gente não aceita contar pra ninguém. Tá igual aquele relacionamento tóxico, a gente tá namorando, mas ninguém pode saber. Foge disso, tá, gente? Isso é perigoso, isso é reino das trevas. Não, perfeitamente. Tem igrejas que dizem que orar em línguas é ter um dom e que nem todos recebem. É verdade isso? Orar em línguas é um dom do Espírito, mas a palavra de Deus diz que o dom do Espírito, seja todos eles, é para todos os filhos de Deus. Todos os dons, todos os frutos é para nós. Assim como nós dissemos aqui na rádio, ele nos deu 100% dele, não nos deu um pedaço dele e também não deu para um ou para outro. Ele deu a todos 100% de si. Então, é um dom sim do Espírito, mas o dom do Espírito, todos os dons são para todos e é manifestado de maneira completa em todos aqueles que buscam. Perfeito, perfeito. Há mais perguntas, Cíndia? Mais perguntas, Poliana? Não? Acabaram-se as perguntas. Então, vamos aos nossos recados, né? Vamos aos nossos recados. Porque nós temos um cultão maravilhoso da virada do ano chegando. E você, se você deseja participar desse cultão, acesse a nossa rede social, porque a gente pode fazer a sua inscrição. Pode fazer a sua inscrição. Há vagas limitadas. Há vagas limitadas. Então as vagas elas estão sendo preenchidas pelo nosso aplicativo. Mas eu não tenho aplicativo da Rema, não tem problema. Você pode baixar o aplicativo da Ser Rema no seu Android na Play Store ou no iPhone na Apple Store. E se tiver alguma dificuldade para baixar o aplicativo, não está muito complexo também, não tem problema. Você entra em contato pelas nossas mídias sociais, que o pessoal da mídia vai responder a você, vai te ajudar a fazer a sua inscrição, tá certo? Restam um pouquinho mais de 100 vagas, né? Isso, falta um pouquinho mais de 100 vagas. Então, corre lá e participe desse cultão da virada que vai ter lá no Ministério Rema a partir das 8h30 da noite no dia 31 de dezembro. Lembrando que você não pode ter nenhum tipo de sintoma gripal. Você tem que ir com a sua máscara, carteira de vacinação ou teste de Covid do dia negativo.
Lá nós estaremos cumprindo todas as regras da vigilância sanitária e vai ser bênção demais para a nossa vida. As regras têm sido essa, então vamos cumpri-la. Amém? E o importante é que você vai participar desse culto e vai ser um marco na sua vida para começar 2022 abençoado, 2022 maravilhoso. Amém. Em nome de Jesus. E lembrando que hoje... vai estar nas redes sociais o endereço e tudo mais. Fica ligado lá nas redes sociais. Nossa mídia aqui lembrou do local do culto, mas está em nossas mídias sociais, nossas redes sociais. Entre em contato que nós passamos todas as informações. Lembrando que hoje, segunda-feira... Cultão de oração. Culto abençoadíssimo. Abençoadíssimo de oração. Vai ferver. Toda segunda-feira tem culto de oração e o Ministério Rema próximo a você. É isso mesmo, minha gente. E você pode ir hoje lá no Ministério Rema do Jardim Planalto, do São Judas, do João 23 e aqui na Central, próximo ao tiro de guerra. Já aproveita e já fala, eu quero ser batizado no Espírito Santo hoje. E vai ser. Porque o Ministério Rema está aqui nos 4 cantos da cidade. Tem culto de oração também lá em Poços de Caldas. Hoje é na Manacá, no centro. Manacá. Hoje é na Manacá, lá em Poços de Caldas, pessoal de Poços de Caldas. Não é Manacá, não, é quarta-feira. Quarta-feira. Hoje é no centro, pessoal de Poços de Caldas que está nos ouvindo. Poços de Caldas não tem segunda. É só quarta-feira. É que a gente tem tanta agenda diferente que às vezes a gente confunde. Poços de Caldas não tem segunda-feira, é só quarta-feira na Manacá e sexta-feira no centro e domingo no centro. Pronto, esclarecido, que o pessoal de Poços não eles ficam chateados, que dá a agenda errada deles lá. E quarta-feira também tem culto, quartas-feiras, sextas-feiras e aos domingos a partir das 7h30 da noite. E domingo também temos EBD. É isso mesmo. E o estudo de EBD, quem perdeu esse domingo aqui, foi, olha, tremendo, foi maravilhoso. O pessoal que está concordando, né? Teologia pura. Teologia pura, foi bênção. É libertação, né? Aprender a verdade nos liberta. Sem dúvidas. Então não deixe de comparecer ao Ministério Rema, não deixe de aprender, não deixe de ser abençoado e venha receber o Espírito Santo, venha conhecer a palavra de Deus. Amém? Gente, que Deus te abençoe e um beijo em nome de Jesus. Fiquem com Deus em nome de Jesus, tenham uma semana abençoadíssima.